Olá, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações, o nosso lar, a nossa vida e nos preencham com toda a luz necessária para o entendimento e para viver de acordo com os preceitos do Cristo. Vamos lá. Hoje nós vamos estar falando de um tema que é o capítulo 6 do livro Caminho, Verdade e Vida, que chama-se Esforço e Oração. E ele começa, Emmanuel já traz para a gente, para iniciar, um trechinho que está em Mateus, no capítulo 14, versículo 23, que diz assim, ó. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte, e, chegada já a tarde, estava ali só. Então, a nossa reflexão proposta por Emmanuel hoje é a gente falar aí do esforço e da oração. E deste momento que Jesus se despede da multidão, e sobe ao monte e vai orar. E tá lá, fim da tarde, só. Fim da tarde, para aquele período, era como o fim do dia. Então, era como se o dia terminasse no finalzinho da tarde. Para nós também é bem parecido. É como se a nossa jornada de trabalho terminando às 5, 6 horas, para quem trabalha no horário regular, o seu dia terminou. E aí, quais são as nossas atitudes, a nossa busca por quietude após esse horário? Esse texto, né, Emmanuel vem trazendo algumas situações. E ele já começa falando sobre as pessoas, né, por uma questão de alguns grupos religiosos optarem por um retiro das lutas em busca, né, do serviço da oração. E a gente percebe, sim, que alguns grupos religiosos, né, em especial alguns mosteiros, as pessoas se afastam de uma vida social e vivem em prol da oração. Estão ali orando e se prendem a esse momento de oração, a essa ligação, a essa busca por uma paz, por um contato através da oração com o divino, a manter ali todo o seu equilíbrio. E sem críticas ou julgamentos, o nosso propósito aqui é falar sobre a vida de Jesus. O exemplo de Jesus não foi parar com as suas tarefas, mas a todo momento em que ele servia a Deus como filho de Deus, ele estava ali no dia a dia das pessoas, auxiliando, curando, né, trazendo através da sua palavra esperança, bom ânimo, ensinamento. Então se posicionou em diversos momentos, não só como médico, mas como professor. Ora curando, ora ensinando, ora ali a todas as suas conversas, trazendo o auxílio às pessoas para falar, olha, é assim o caminho. Olha, o comportamento é assim. O perdoar é dessa maneira. O amar é muito mais do que vocês podem compreender. Então, assim, a todo momento servindo. Mas também, no fim do seu dia, se retirando para a sua oração, para a sua conversa com o Pai, para alinhar ali, né? E se fortalecer em Deus. Em buscar na oração toda a inspiração e toda a força necessária para se vencer cada dia. Então, essa é o nosso desafio, o nosso esforço e a nossa oração. Às vezes, a gente se perde em tanto trabalho loucamente, e aí eu não estou falando só do nosso trabalho, que é o ganha-pão, mas pensando no trabalho de uma maneira ampla, de uma maneira do que eu aprendo no meu trabalho, do que eu contribuo com as pessoas no meu trabalho. Não é só a questão do ganhar, mas é a questão de toda a troca e todo aprendizado que por onde a gente passa, através das nossas ou dificuldades, ou serviços, ou facilidades, a gente vai aprendendo com as pessoas e vamos tendo suporte das pessoas para conosco. Elas vão nos moldando um pouco também. Então, às vezes, nós reclamamos de um chefe difícil, mas pode ser ele a ferramenta para nos ensinar um pouco mais de disciplina, um pouco mais de atenção. Às vezes nós encontramos um bom amigo no nosso trabalho, ou até um chefe que seja um bom amigo no nosso trabalho. E é ele que nos incentiva a sonhar, a realizar, a fazer mais.
encontramos pessoas que nos auxiliam, mas também temos a oportunidade de auxiliar. É sobre tudo isso, mas também de alinhar a nossa caminhada aonde? Em Deus. Em ter a gratidão de voltar para casa e parar um minuto e observar tudo aquilo que a gente tem já de bom até aqui. Muitas vezes nós estamos na oração pedindo. E a gente tem muito a agradecer pelas oportunidades, pelas pessoas, pelo aprendizado, por pessoas que cruzam o nosso caminho, e cada um de nós vai ter uma história para contar, que você fala, nossa, o que foi que aconteceu aqui? Quem era essa pessoa que passou tão rápido na minha vida e que me agradeceu por eu ter contribuído, ou que me contribuiu com uma palavra, com um gesto, me fez me sentir tão melhor? Então, quem era? Quem foi? Por que aconteceu isso? Então, entender tudo isso e agradecer e se fortalecer nas orações é o nosso esforço a cada dia de vencer a nós mesmos, de vencer as nossas tendências ainda a fazer coisas ainda erradas, a escolher caminhos que nem sempre são tão bons. Então, a gente todos os dias tem uma batalha. É o nosso trabalho interno, em construir em quem somos, em reformar quem somos, em ressignificar algumas coisas dentro de nós, em sairmos da posição de vítima. Há muito do trabalho para fazer em nós. E aí Emmanuel fala, ok, então assim, trabalhar loucamente, né, dedicar todo o seu tempo a tarefas, a preencher o seu tempo com tudo isso, ele diz uma frase muito legal aqui, ele fala assim, olha, acabaria, né, sem o descanso necessário, esse excesso, né, de método, sem descanso de trabalho, acabaria numa desesperada ou uma horrível secura de coração. Eu preciso fazer isso, e aí a gente vai só assim, realizar coisas, tarefas, e não tem em nenhum momento um fortalecimento, né? E se a gente também se manter somente em oração, ele coloca assim, se a gente mantivéssemos numa genuflexa, estaria ameaçados de sucumbir na paralisia e ociosidade. Então, não faço nada também, eu quero ficar aqui orando, agradecendo essa oportunidade nessa vida, ou pedindo apenas, e eu tô aqui. Qual é a tarefa que nos compete fazer? Então, é bonito de ver que a gente não vai ser reconhecido no plano espiritual por aquilo que nós falamos, ou por aquilo que nós sabemos. Porque saber não significa praticar. A gente sabe de muita coisa, e nem por isso a gente segue aquilo que a gente sabe. Nós seremos sempre reconhecidos pelas nossas obras. O que nós construímos, de fato, nas relações? Qual é o nosso legado nesse sentido de construção e de trabalho? Então, há necessidade, sim, da gente fazer a nossa parte do nosso trabalho, da gente se dedicar ao próximo, se dedicar a nós. Então, é aí que nós construímos, de fato, tudo aquilo que nós conhecemos. Então, assim, não tem como falar de amor se não tiver quem amar. Né? Então, quem eu devo amar? Eu devo amar a mim mesma e devo amar ao próximo. Eu devo fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Não é esse o ensinamento do mestre? Então, eu preciso servir alguém sobre esse amor que eu estou construindo. Então, eu preciso trabalhar isso. Nós devemos não levar sentimentos ruins, né? A gente precisa perdoar as ações de quem ainda está aprendendo, assim como nós. Porque nós também, na nossa caminhada, cometemos deslizes. Às vezes falamos demais. Às vezes as nossas palavras não são carregadas nem de amor, nem de doçura. E há uma certa... Quando a gente percebe esse passo falso, essa pedra atirada através da nossa palavra, uma vergonha. Se a gente pudesse voltar no tempo, algumas coisas a gente mudaria. Mas como não é possível mudar no tempo, e a gente, na nossa caminhada, machucamos, é possível reconstruir tudo isso. É possível pedir perdão,
É possível mostrar através das atitudes, porque ninguém acredita somente em palavras. A gente percebe o deslize, mas a gente percebe que a pessoa mudou de fato quando ela age de maneira diferente, quando ela tem atitudes diferentes. E é sobre isso. Isso é a nossa caminhada de ação e de esforço. Nós estamos nos esforçando. E nós vamos nos fortalecer aonde? Na prece. Então a gente vai unir, assim como o mestre estava lá ensinando e curando, e se fortalecia no monte, alinhando ali na sua paz, na sua serenidade, na sua quietude, buscando forças para um contato com Deus, para se alinhar, para receber ali o que a gente tanto pede, às vezes na bagunça da nossa mente, a gente não percebe. A gente faz as orações e fala, Senhor, me mostra. Mas a gente faz um barulho tão grande dentro de nós que muitas vezes ele nos mostra de diversas formas, com as pessoas que estão ao nosso redor, com um trecho de um livro, com a letra de uma música, com uma risada de uma criança. Ele nos mostra de tantas maneiras, mas a nossa inquietude não permite que a gente tenha essa conexão de entender as respostas da nossa oração. Então é parar e perceber que a gente precisa se esforçar todos os dias. A gente precisa fazer a nossa tarefa. Não adianta ficar orando e falando, olha, não ofendi ninguém porque eu tô aqui. O nosso grande exercício de não ofender é estando com as pessoas. É sendo muitas vezes desafiados pela situação. É sermos tentados pela situação. E nessa condição, ter força espiritual e ter a nossa convicção em fazer dessa vez diferente. Não é se colocar em risco, entendem? Mas perceber que as coisas vão estar chegando, as oportunidades de coisas certas e de coisas erradas chegam para nós. Como que eu resolvo isso? Então, como que eu modifico a minha conduta? Como que eu demonstro que eu posso fazer diferente? E como eu me fortaleço? E como eu consigo buscar ali? Eu digo eu, mas somos nós, né? Todos nós. Como a gente faz? Não é desafiador, né? Mas é maravilhoso se transformar. É desafiador vencer a si mesmo. A gente sempre acha que são os outros, não, somos nós. Como muitas vezes silenciar quando a gente quer dizer todas as nossas verdades e depois, no nosso momento de prece, a gente perceber que a gente não carregou uma ofensa a mais, que a gente não carrega um arrependimento a mais. Ah, mas às vezes eu me arrependo de não ter dito aquilo que eu queria dizer e ter colocado a pessoa no lugar dela. Não. Porque já fizeram isso com a gente quando a gente estava muito fora de si. E nem assim a gente conseguiu entender. A lição que a gente aprende e que a gente assimila, nem sempre ela vai vir numa, desculpa o termo, numa porrada. Às vezes ela vem com uma palavra de amor. Às vezes ela vem num simples gesto, te toca de uma maneira. Aquilo que a pessoa fez por você te toca de uma maneira que te leva a reflexões tão profundas e a um convite de ser melhor tão profundo que nem sempre não vai ser apanhando ou batendo que a gente vai aprender a amar. A gente vai aprender a amar servindo e se fortalecendo. Uma coisa muito bonita que coloca aqui é assim, olha, um trechinho maravilhoso. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. Cada um de nós temos um trabalho, e é através desse trabalho, dessa ação, que a gente está aqui na Terra e que a gente vai chegar num ponto mais alto. E é pela oração que a gente vai receber de Deus o auxílio indispensável e santificado para a nossa tarefa. Então, não vamos perder a oportunidade, nem do trabalho, nem da oração. Vamos fazer hoje, né, através do nosso comprometimento, da nossa tarefa, porque é ela que vai nos ajudar nesse processo evolutivo, um lugar melhor aqui e ofertar esse trabalho
as pessoas que estão ao nosso redor. Acho que o mundo precisa um pouco de cada um de nós, com mais amor, com mais delicadeza, com mais sensibilidade. E nós vamos buscar essa sensibilidade na nossa oração, na quietude interna, na nossa quietude, para esse contato, ouvir. Depois de um grande momento de batalha de todos os dias nosso, acalmar o nosso coração e nos permitir centrar novamente para um novo dia. Que a paz do Mestre envolva todos nós, que essa reflexão seja importante para cada um que está vendo e que a gente possa aí evoluir, que a gente possa aí mudar, se abrir às mudanças com os belos sentimentos e trabalharmos firmemente nelas. Um beijo no coração de todos.